A violência é parte integrante de todos os mercados ilegais, todos. Contrabando, diferentes mercados ilegais que transacionam proteção, que transacionam drogas, que transacionam CDs piratas, DVDs piratas e tantas outras coisas. Porque os mercados ilegais não podem ser submetidos, evidentemente, à regulação do Estado. O Estado não pode, não consegue, nem pode ser chamado para intervir num conflito que ocorra nesses mercados. Então, a violência é o recurso de todos os mercados ilegais. É claro que ela pode ser maior ou menor utilizada, dependendo do maior ou menor grau de confiança nas transações que ocorram nesses mercados. Eduardo antecipou um ponto importante na minha pesquisa, que tem a ver, por exemplo, com a comparação dos mercados de drogas no Rio de Janeiro, de classe média e dos morros. Todos sabem que no Rio de Janeiro os mercados dos morros estão associados à violência. No entanto, nós raramente fazemos referência aos mercados ilegais que são praticados por jovens de classe média alta, mas para não falar dos mercados das elites, que são muito mais obscuros e menos conhecidos. Nos mercados de jovens de classe média, onde os traficantes, chamados traficantes, eu preferia chamar os comerciantes ilegais, transacionam drogas, não há violência. Nós temos vários estudos, eu acho que o estudo que no Rio de Janeiro melhor se aproximou dessa questão foi produzido por uma orientanda minha, Carolina Grilo, onde ela mostra que, mesmo com dívida, não há a cobrança da dívida pela violência, como acontece nos mercados das áreas pobres do Rio de Janeiro. Por quê? Porque há um grau de confiança e de conhecimento mútuo entre vendedor e comprador que permite ao vendedor aguardar que o comprador lhe pague. Existem outras formas de punição que não seja através da violência. Uma delas, inclusive, é de não fornecer mais drogas para aquele usuário e de avisar a outros vendedores para não vender mais para ele. Então você tem inúmeras formas de controle do mercado que não passam por violência. Mas a mais importante, a lição que nós aprendemos estudando os mercados de classe média, nesse sentido, foi descobrir que a maior parte da violência associada aos mercados nas áreas pobres não está ligada às drogas, mas ao caráter territorial do comércio. É o fato de que você precisa estabelecer um ponto de venda físico, de que você não trabalhe com agenda, você não trabalhe com capital social, com contatos, mas sim com um território que você precisa controlar, um ponto de venda, uma boca de fumo. É esse o aspecto decisivo para explicar a questão da violência no mercado de varejo de drogas no Rio de Janeiro, e eu acho que isso vale para outras cidades brasileiras. Por quê? Porque você aí tem, sim, uma disputa pelo controle desse ponto de venda. Isso já ocorrera no passado com o jogo do bicho. A disputa pelo controle dos territórios do jogo, portanto, os pontos de venda de jogo do bicho, levaram a muitas mortes na década de 40, 50, até que se formasse a cúpula do jogo do bicho nos anos 80. Do mesmo modo, o controle do território, o controle da área onde se estabelecem os pontos de venda, passa a ser o capital mais importante do varejo. Dependendo da área, por exemplo, se você tem pontos de venda na Rocinha, que fica muito bem localizado, então atende a toda a área da Barra da Tijuca e mais outras áreas do Leblon, de Ipanema, até mesmo de Copacabana, no Rio de Janeiro, você tem uma clientela vasta que pode comprar facilmente a droga naquele ponto de venda sem conhecer o vendedor.
é exatamente o fato de que você pode oferecer em grande quantidade, anonimamente, a droga, através de um ponto de venda, que torna esses pontos de venda extremamente atraentes do ponto de vista econômico. E, portanto, também extremamente disputáveis por outras quadrilhas de comerciantes ilegais. Ora, nesse caso, a territorialização acaba por produzir outros resultados, outros efeitos, que também nada têm a ver com a droga, que poderiam ser produzidos como qualquer outra mercadoria ilícita. Um desses efeitos é a constituição de um grupo que busca construir uma identidade própria, né, e, a partir dessa identidade própria, construir uma relação de poder na própria comunidade local. Aquilo que em outros países adquire a forma da gangue, e que aqui seria forçar um pouco a barra chamar de gangue, mas que, enfim, tem algumas semelhanças com gangues de jovens, né, que se articulam, que produzem símbolos, que produzem algum grau de identidade coletiva, né, e que identidade é essa na qual muitos jovens se socorrem exatamente por falta de outras referências de identidade positivas nas quais se apoiar. Então é muito comum, né, que essas identidades dessas redes de quadrilhas no Rio de Janeiro, que são chamadas de comandos, que na verdade não existem, as pessoas não entendem isso quando a gente fala, né? O que você tem? Você tem são quadrilhas, você tem articulações muito instáveis entre os chefes dessas quadrilhas. Essas relações são muito instáveis porque o grau de desconfiança entre eles é muito forte, né? E a disputa de territórios também muito intensa, mesmo dentro de uma mesma rede. Então, quando um deles é preso, os outros todos, né, ambicionam ocupar aquela área, mesmo pertencendo à mesma rede de quadrilhas. Então, a inconstância e a desconfiança, né, é uma componente muito importante para explicar por que não surge, por exemplo, uma verdadeira organização vertical, com estrutura vertical, hierárquica, com o chefe lá em cima mandando todo mundo. Você tem uma estrutura desse tipo vertical apenas local. No local você tem. Você tem o dono, você tem o gerente, você tem o gerente do preto, o gerente do branco. O gerente do preto é o gerente da maconha, que rende pouco. O gerente do branco é o gerente da cocaína. Você tem o fiel, você tem o gerente dos soldados, que recebe salário. Toda a estrutura é baseada em consignação de vendas, portanto, todo mundo está devendo a todo mundo, inclusive o dono está devendo ao fornecedor, né? É uma estrutura muito precária, muito precária. Mas essa estrutura toda precária se articula também com a estrutura precária do morro do lado, com a do outro morro, quando o dono não é o mesmo, né? E aí você tem uma rede. Essa rede vai exercer um poder de sedução econômica sobre uma parcela de jovens moradores dessas áreas e, ao mesmo tempo, vai produzir uma identidade que alcança mesmo aquele jovem que não é nem usuário e nem participante da rede, mas que vai se identificar com essa rede como se ela fosse, digamos assim, a marca do seu bairro, o seu time de futebol. Você diz, então, eu sou CV, como você diz, eu sou vascaíno, eu sou fluminense. Mas isso não quer dizer que você é associado no Fluminense, no Vasco, que você frequente o clube. Não, você é apenas um torcedor. Né? Eu não diria que esses jovens são torcedores dos quadrilheiros. Não são. Mas eles sabem perfeitamente que eles estão associados pela polícia, estão associados pela representação moral, como parte de um bairro estigmatizado, como parte de uma área que todos consideram barra pesada, perigosa. E eles também sabem que se eles forem procurar emprego e disserem que moram naquele bairro, dificilmente vão conseguir emprego, porque o estigma vai alcançá-los fortemente, até mesmo pelo local da residência. Então, essa história de CV, de comando vermelho, de terceiro comando, isso faz sentido como organizações internas ao sistema presidiário.
dentro do sistema penitenciário existem mesmo essas organizações.